Capítulo 2 do Regime de Trabalho, Seção 1 da Jornada de Trabalho. Artigo 23. O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação de cargo, é de 40 horas semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica. Parágrafo 1º. É permitida a prestação de serviço extraordinário que não está sujeito à limitação de carga horária semanal, não podendo ultrapassar as 120 horas semestrais. Parágrafo 2º. Nos dias úteis, só por determinação da autoridade competente poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou serem suspensos os seus trabalhos. Parágrafo 3º. Excetuam-se da limitação de carga horária a que se refere o parágrafo 1º deste artigo as atividades dos portuários, da indústria gráfica, dos servidores em exercício nos centros educacionais de atendimento à criança e ao adolescente e nos estabelecimentos penais do Estado. NR. Redação do parágrafo 3º dada pela Lei Complementar nº 187 de 1999. Parágrafo 4º. As disposições do parágrafo anterior aplicam-se aos tutores responsáveis pelo curso de formação à distância para gestores escolares, promovido pela Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. NR. Redação do parágrafo 4º, incluída pela Lei Complementar nº 215 de 2001. Artigo 24. A jornada normal de trabalho poderá ser reduzida até a metade, com a proporcional redução da remuneração, sempre que essa medida se mostrar necessária no caso de funcionário estudante e de outras situações especiais. Seção 2 do horário de trabalho e uniformes. Artigo 25. O registro de frequência é diário e mecânico, ou nos casos indicados em regulamento por outra forma que vier a ser adotada. Parágrafo 1º. Todos os funcionários devem observar rigorosamente seu horário de trabalho previamente estabelecido. Parágrafo 2º. A marcação do cartão de ponto deve ser feita pelo próprio funcionário. Parágrafo 3º. Nenhum funcionário pode deixar seu local de trabalho durante o expediente sem autorização. Vetado. Parágrafo 4º. Quando houver necessidade de trabalho fora do horário normal de funcionamento do órgão, deve ser providenciada a autorização específica. Artigo 26. O funcionário é obrigado a avisar a sua chefia imediata no dia em que, por doença ou força maior, não puder comparecer ao serviço. Parágrafo 1º. As faltas ao serviço por motivo de doença serão justificadas para fins disciplinares, de anotação no assentimento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada pela chefia imediata ou por intermédio de atestado médico até 3 dias e em período superior a este pelo órgão médico oficial. Parágrafo 2º. As faltas ao serviço por doença em pessoa da família serão analisadas e poderão ser justificadas para os fins previstos no parágrafo anterior. Artigo 27. As faltas ao serviço por motivos particulares não serão justificadas para qualquer efeito, computando-se como ausência o sábado e domingo ou feriado quando intercalados. Artigo 93. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, não serão consideradas as faltas decorrentes de provas escolares coincidentes com o horário de trabalho ou o dia de ponto facultativo. Artigo 28. Redação do artigo 28, revogada pela Lei Complementar nº 447 de 2009. Artigo 29. Redação do artigo 29, revogada pela Lei Complementar nº 447 de 2009. Artigo 30. Artigo 30. Considera-se trabalho noturno para os fins deste Estatuto ou prestado entre 22 horas e 6 horas do dia seguinte. Artigo 89. Artigo 31. O Estado fornecerá uniformes aos funcionários de apoio administrativo, sempre que lhes forem exigidos e aos que, pelo local de trabalho, devam ter cuidados especiais. Capítulo 3. Da movimentação funcional. Seção 1. Da redistribuição. Redação dada pela Lei Complementar nº 210 de 2001. Artigo 32.
Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Interesse da administração. Inciso 2º. Equivalência de vencimentos. Inciso 3º. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4º. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5º. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. E inciso 6º. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. NR, redação do artigo 32, dada pela Lei Complementar nº 210, de 2001. Artigo 33. Para ajustamentos de lotação e das forças de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, a redistribuição, observados os requisitos estabelecidos no artigo anterior, ocorrerá ex officio. NR, redação do artigo 33, dada pela Lei Complementar nº 210 de 2001. Artigo 34. A redistribuição de cargos efetivos vagos, em se tratando de servidores do Poder Executivo, dar-se-á mediante ato conjunto da Secretaria de Estado da Administração e dos secretários, órgãos ou entidades envolvidos. Parágrafo 1º. Em se tratando de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento. Parágrafo 2º. O servidor do Poder Executivo que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central de pessoal e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. NR. Redação do artigo 34, dada pela Lei Complementar nº 210, de 2001.